Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, companheiro de todas as manhãs, de todas as madrugadas, companheiro, companheira. Estou novamente aqui no bosque e quero ler a palavra do Senhor contigo. Nós estamos na campanha de próximo da meia-noite, fazendo esse propósito da madrugada. Essa campanha, você com seu propósito e eu com o meu, e nós com o nosso. A palavra de Deus fala assim no versículo 26 de Atos, capítulo 16. Nós estamos falando sobre isso constantemente. Talvez você ache que é até a mesma coisa. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Então nós estamos aqui, sempre falando nesse mesmo assunto. Bom dia, senhor. Bom dia. Estamos aqui sempre falando nesse assunto da palavra de Deus, no livro de Atos, como já disse, capítulo 16, versículo 26 aqui, você pode ler todo o capítulo. A resposta do versículo 26 está a pergunta está no 25. Que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam. Houve uma situação, existia uma situação que levou Paulo e Silas a ser preso. Eu não sei o que é que te levou a ser preso. Eu não sei o que é que te levou a viver numa vida de prisão. Nós podemos colocar prisão em vários sentidos. A prisão pelas drogas, prisão pela bebida alcoólica, a prisão por um relacionamento mal sucedido, a prisão que a empresa não vai para frente, que os negócios não vão para frente. Então existe essa palavra prisão, ela encaixa em vários sentidos da vida do ser humano, vários sentidos, né? Houve uma ocasião em que aconteceu algo e Paulo e Silas, pela inveja do povo, pelo tumulto do povo, eu falei aqui sobre inveja, né, e tumulto. Eu nem quero falar muito sobre tumulto, mas a inveja foi a causa que levaram a ganância também. Foi a causa que levou o povo se revoltar contra Paulo e Silas, né? A ganância por dinheiro, e eles trabalharam em cima de alguma situação de uma moça que estava adivinhando, era adivinha, e aquela moça dava lucro para o povo ali da cidade. E após Paulo, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus, ele repreendeu aquele espírito, então o lucro daquele povo acabou. Então o que quer dizer isso? A revelação que a palavra de Deus está me orientando, nos orientando, é que existem situações que às vezes nós mesmos provocamos, que venha nos trazer transtorno na nossa vida, até prisão. É o que nós estamos falando de prisão, transtorno. Existem situações que nós mesmos provocamos, que causam inveja nas pessoas, e através daquela inveja existe o olhar maligno, o mal olhado, existe soberba, existem situações que as pessoas vão se levantar contra você. Às vezes, pelo seu simples modo de sorrir, pessoas vão ficar com inveja do teu sorriso. Existe a inveja maligna. A Bíblia diz que a inveja é como obra de feitiçaria, né? E aí misturam muitas outras coisas, que a pessoa tem inveja do seu andado, tem inveja do jeito de você cantar, tem inveja do jeito de você conversar, e por aí muitas outras coisas
e te levou à prisão. Eu não sei qual que é no momento, qual que é a prisão que está acontecendo na sua vida, na sua família. Eu não sei qual que é. Existe N coisas que se eu fosse citar aqui, problema de relacionamento, né? A pessoa começa muito bem, daí a pouco estão brigando, daí a pouco estão separando, fica com um cara, com a pessoa, às vezes 6 meses, às vezes até ano depois não dá certo. A pessoa começa na empresa, começa tudo bem, daí a pouco aquilo dá tudo errado. A pessoa fica com inveja de você lá dentro pelo você estar indo bem, sendo bem sucedido nos seus negócios, nas suas vendas. Na área ministerial também. Você vai descobrir. Você que vai fazer uma retrospectiva e você vai entender o que é que te deixou preso. Deixou a pessoa presa nas drogas. Seu filho ou sua filha não foi para as drogas por um acaso, não. Seu marido não foi para bebida alcoólica por um acaso, não. Tudo isso tem o chamado Satanás por trás dessa situação. Então o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer para ser quebrada essa maldição na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério? Tem muito ministério que está parado, que está paralisado. Eu mesmo não tomo conta de igreja faz muito tempo, né? Mas graças a Deus, Deus me deu essa experiência de fazer esses pequenos vídeos. E eu estou bem com isso. Não são muitas pessoas, mas a hora que Deus quiser, Deus vai soprar esse vídeo. E muitas pessoas vão ouvir e vai ser abençoada pela palavra de Deus. Então o que que acontece? Eu vou terminar logo aqui. Eu gosto de explicar a palavra de Deus. Então quando nós procuramos a se encaixar dentro daquilo que nós estamos sabendo que está nos provocando, nós temos que ter curiosidade com as coisas. Está entendendo? Nós temos que ter curiosidade. Por que que está acontecendo isso? Por que que meu filho foi para as drogas? Por que que minha filha foi para a prostituição, para as drogas, foi para o roubo, está assaltando? Por que que a minha empresa degrediu? Por que que a minha empresa não está sendo mais a mesma? Por que que meu casamento não está sendo o mesmo? Por que que eu não dou certo no meu relacionamento de namoro e noivado? Por que que isso? Por que que aquilo? Nós temos que ter interesse em descobrir o que está nos prejudicando e impedindo nós de alcançar nossas bênçãos nas regiões celestiais. Agora mesmo a minha irmã Céia mandou um vídeo para mim do pastor Antônio Júnior. Eu estava ouvindo ali, não ouvi tudo, depois eu vou ouvir ele, mas o moço lá, eu esqueci o nome dele. Eles falando sobre jejum. Todo o nosso trabalho, irmãos, está baseado aqui, ó. Todo o nosso trabalho está baseado na palavra, no jejum e na oração. Então o que que acontece? Uma vez você detectando o problema, uma vez você identificando o problema, o que que acontece? Quando nós identificamos, estou virando aqui, irmão, depois eu vou explicar alguma coisa. Quando nós identificamos o problema, nós entendemos que você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar em cima daquele problema que causou aquela situação na nossa vida, na minha e na sua vida. E como que nós vamos fazer isso depois de identificado o problema? É a sua curiosidade. Eu já falei, por que aconteceu isso? Por que minha empresa não está indo para frente? Por que meu casamento virou de perna para o ar da noite para o dia? Por que
que isso, por que que aquilo outro, por que esse transtorno todo. Aí uma vez que você, a curiosidade abre a tua mente para você entender e procurar descobrir por que que foi aquilo que causou, entendeu? Porque tem um porquê. Você não vai procurar saber a pessoa que fez aquilo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. É contra o diabo, o inimigo que provoca o ser humano a fazer a coisa errada para acontecer com a tua vida. Por que que nós estamos orando sobre macumbaria, bruxaria, feitiçaria, coisas feitas aí, que nós vamos orar já daqui a pouco? Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós entendemos que é isso que está causando transtorno na vida do ser humano na face da terra. É isso que está trazendo distúrbio na vida das pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem da minha irmã para me orar por uma pessoa, filho, parece que da irmã Marli, que foi para Vitória e está no meio da rua, virou mendigo, cara de boa índole e tal. O que é isso? É mente presa, é uma fortaleza que criou na mente da pessoa e a pessoa foi fazer essas coisas. Não vamos falar sobre isso. Essa semana, esse mês inteiro, não vamos falar sobre isso e orar sobre essa quebra de maldição. Então, voltando lá, uma vez que você detectou o problema, então vamos jejuar. Vamos colocar um propósito de jejum. O diabo vai tentar impedir você de fazer esse propósito de jejum e de oração. Então nós vamos colocar diante de Deus um propósito. Nós não estamos no propósito de perto da meia-noite, de orar antes da meia-noite, para que Deus possa entrar nessa causa. Então é isso aí. Só que você vai fazer um jejum. Nós temos que fazer uma consagração, um jejum, um sacrifício. O jejum, como diz o pastor lá, o jejum vai mudar a atitude de Deus, o comportamento de Deus? Não. Não vai mudar nada de Deus, porque as tuas bênçãos, como diz a palavra, ela já está armazenada nos lugares celestiais. O inimigo das nossas almas é que está lá pelejando para elas não chegar até você. Mas com esse jejum e oração nós vamos quebrar, o Senhor vai ordenar os anjos a guerrear a nosso favor, como Ele ordenou para Daniel. E aí nós vamos, e aí as bênçãos vão chegar até nós, né? E aquela maldição vai cair por terra, você vai ser próspero novamente, entendeu? Então o que acontece? O que acontece? Então tá aí a receita é essa. Amanhã ou depois da manhã nós vamos falar novamente sobre isso. Então você entendeu bem, detectou o problema? Agora nós vamos começar a fazer um propósito diante de Deus. Mas não fica falando para ninguém que você vai jejuar, que você está jejuando, não. Faz isso em oculto, você e Deus. E coloca o teu projeto, propósito diante de Deus, você e Deus. Né? Jejum, escuta bem, jejum, oração e leitura da Bíblia. Cada dia você vai ler um capítulo da Bíblia. Escolha o capítulo que você quer ler e lê o capítulo pausadamente para você entender o que Deus está falando. E eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza que Deus, Ele vai mudar toda a sua situação, toda a minha situação. Né? Eu mesmo tenho um projeto, estou colocando diante de Deus, eu e a minha companheira, nós estamos esperando no Senhor e Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Vamos orar então? Vamos orar. Eu costumo orar andando, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, Príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Rei dos reis é o Senhor. Papai querido, nós estamos nesse propósito de próximo da meia-noite, de orar, de jejuar, de consagrar a nossa vida
em prol da nossa família, em prol do nosso, dos acontecimentos que têm acontecido. Pai querido, coisas que têm sido feitas para destruir lares, para destruir famílias, para destruir vida financeira, para destruir vida amorosa. E nesta manhã, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu levanto minhas mãos sem ira e sem contenda, para pedir a direção do Senhor, para pedir o Senhor, Pai querido, nesta manhã, para que o Senhor envie uma comitiva de anjos guerreiros, para destruir toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, que foi feita na Matas Virgens, na encruzilhada, nas cachoeiras, na beira da praia. Deus, nos terreiros de macumba, ali, Pai querido, no cemitério, nomes que estão colocados ali, nomes de famílias para ser destruídas, de empresas, pessoas sendo sacrificadas, Pai. Deus queima, joga por terra essa obra de bruxaria, de feitiçaria. Pai querido, esse olhar de inveja maligno que foi lançado sobre essa família, essa pessoa, sobre esse ministério desse irmão, dessa irmã, sobre nosso ministério. Pai querido, joga por terra agora toda mandinga, joga por terra, desfaz em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz que quando Paulo e Silas oravam, próximo da meia-noite, repentinamente veio, papai querido, um vento, um terremoto, e que esse terremoto, soprado pelo fogo do Espírito Santo, ele venha destruir essas obras de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, feita para destruir empresas, famílias, para destruir nosso país. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, atenta pelo nosso clamor nesta manhã, Pai. Atenta para o nosso clamor nesta manhã. Senhor, e libera como o Senhor liberou para Daniel as bênçãos que estão para o porvir para nós, Pai querido. Aleluias. Deus, toma nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos acreditando que o Senhor há, Pai querido, de desfazer. Pai querido, aleluias, essa mente que está presa, cativa, essa mente, Pai querido, que está presa, cauterizada pelo inimigo. O diabo criou uma fortaleza na mente dela. Ele não consegue ser feliz no casamento, não consegue ser feliz em si próprio. Meu Deus, que levou essa vida aí para sarjeta, viver como andarilho, como morador de rua. Destrói essa fortaleza nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Pai, destrói essas drogas que levou essa moça, esse moço a ir para a prostituição. Destrói, Pai querido, essa fortaleza das drogas, da bebida, do alcoolismo na vida desse casal. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e tomamos posse, Pai, aqui nesta manhã, das bênçãos do Senhor e do socorro e da Tua muita misericórdia para com a minha e com a nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero já Te agradecer pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Papai querido, abrindo, liberando, porque as portas já estão abertas. Liberando, papai querido, aquilo que nós precisamos para fazer essa mudança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa essa família. Pai querido, essa pessoa que está dentro desse quarto, aprisionada, liberta essa pessoa pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a minha vida ministerial, da minha companheira, a irmã Jussara, a missionária Jussara. Abençoa a nossa vida. Nos direciona naquilo que o Senhor tem para nós fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Receba a sua bênção em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte, olha.
eu poderia estar fazendo. Hoje mesmo eu achei que eu não ia conseguir fazer essa live. Levantei desde as 4 da manhã, orei à noite. Era 11 e pouco, eu estava orando. E já me dando falta de ar. Eu tenho um problema respiratório. Às vezes isso me ataca. Não é porque nós oramos por doença, enfermidade, Deus cura, que nós somos obrigados a ser curados, não. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e sabe lá o que é. Se esse é o espinho na minha carne, que Deus me dê graça para me superar. Mas eu creio na cura, continuo orando e fazendo a obra. Então eu pensei que eu não ia conseguir fazer essa live nesta manhã por causa da minha voz. Tem hora que dá a crise de tosse, mas graças a Deus eu tomei um café. Era para mim estar fazendo meu jejum hoje, mas devido ao remédio que eu tomei de manhã, mas estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor com você, intercedendo pela sua vida, pela sua família, aqui no parquinho, aqui no bosque, no sol. Está muito frio aqui em Campinas. E aí a gente está aqui, Eu estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Eu já te mostrei isso aqui, ó. Já te mostrei aqui. Ali está onde eu deixei a Bíblia, ó. A Bíblia aqui no balanço, aqui no balango. A minha Bíblia, o boné, minha bolsa, meus aparatos que Deus me deu para mim fazer minhas lives. E aí está toda a redondeza aqui, coisa linda, maravilhosa. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer, quero te fazer um pedido. O meio de nós alcançar almas é com a tua ajuda. É que você possa dar o seu like, enviar esse vídeo. Mesmo se você não queira assistir o vídeo, dê o like aí para me ajudar no canal. Para mim, quando puder fazer o trabalho ao vivo, eu quero fazer campanhas de oração ao vivo junto contigo. Mas eu preciso da sua ajuda. Não estou querendo ganhar dinheiro com o YouTube, não. Eu quero que o Evangelho do Senhor seja proliferado. Amém? Se eu estivesse fazendo um vídeo aqui de coisas erradas, de palhaçada, de dar risada ou piada, apresentando aqui coisas indecentes, acredito que já tinha milhares de visualização. Mas como eu prego a palavra de Deus, mas isso cabe aprove ao Senhor enviar esse vídeo. E Deus vai soprar meu nome. Eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Um abraço, um beijo no coração do pastor Leôncio Gama. Que Deus te abençoe poderosamente. A vitória é nossa.